E aí, projetistas, beleza? Estamos aqui para um primeiro vídeo de uma série de vídeos apresentando os comandos básicos do AutoCAD. E o primeiro comando a ser apresentado vai ser o comando line. Lembrando que esse comando é o comando mais básico e é utilizado para diversos projetos. O comando line, que em português significa linha, é basicamente você criar as linhas. Podem ser criadas em diversas dimensões e em diversos posicionamentos. Nesse vídeo eu vou apresentar aqui inicialmente o comando line e mais alguns outros comandos que influenciam na forma como você vai utilizar esse comando. O comando line pode ser acessado de três formas. Você pode acessar aqui, ó, clicando nesse símbolo do comando line. Aí ele pede aqui embaixo na linha de comando para eu especificar o primeiro ponto do comando. Vou especificar aqui, ó, um ponto qualquer e vou criando. Ele sempre vai pedindo para eu especificar o próximo ponto. Eu não preciso usar o comando novamente para criar o comando line. Ele pode ser acessado também digitando aqui na linha de comando line, L-I-N, e apertar Enter. Aí ele vai pedir para especificar o primeiro ponto. Aí é o mesmo esquema. Estou especificando vários pontos aqui e estou desenhando. Também ele pode ser acessado utilizando a sigla do comando line. Ou seja, digitando na linha de comando, ao invés de digitar line, digita só L, que é a sigla, que é a abreviatura na realidade, né, do comando line. E clicar Enter. Aí ele pede novamente aqui, ó, especificar os pontos e quantas vezes for necessário. Para cancelar o comando é só apertar ESC. Beleza? Então, aí agora eu vou apresentar aqui a utilização do comando line através da linha de comandos e utilizando pontos de referências, coordenadas. Para isso, é importante saber como funciona o modo Snap, o modo Grid e o modo Dynamic Input. É o seguinte, além disso, o modo Orto. A gente vai desenhar utilizando o comando line e vai elaborar um retângulo utilizando o comando line. Para isso a gente precisa ter os pontos onde vai ser realizado o desenho. Para eu saber exatamente onde vai ser realizado o desenho, eu verifico as informações que estão aqui, ó. Essas informações de coordenadas. O comando snap, o que ele faz? Ele faz com que essas informações de coordenadas sejam apresentadas em múltiplos de 10. Só fazer uma observação. Aqui onde está 300 é o ponto no eixo X. Aqui onde está em 100 é o ponto no eixo Y. E aqui onde está em 0 é o ponto no eixo Z. O eixo Z a gente trabalharia se estivesse trabalhando com projetos 3D. Como a gente está trabalhando em projetos 2D, só temos as informações do eixo X e do eixo Y. Então aqui eu sei a posição através aqui dessa informação de coordenadas em múltiplos de 10. Isso com o snap acionado. Se eu desabilitar o snap, aí ó, fica em números quebrados. Né? Então fica mais difícil você ter que especificar um ponto devido a essa dificuldade aqui de você estabelecer a localidade. Eu vou iniciar aqui o desenho e especificar a forma que eu iria estabelecer um ponto inicial do comando line só observando as coordenadas aqui. Mas não preciso observar as coordenadas, eu posso digitar as coordenadas diretamente no comando. Então tá, vou acionar Snap. Aí a outra questão que eu preciso colocar é a questão do modo dinâmico, porque a gente vai precisar dele posteriormente. Eu vou clicar no comando line,
para iniciar o desenho. Cliquei em Line. E o ponto que eu tenho que estar inicialmente é em 60 no eixo X, 240 no eixo Y e 0 no eixo Z, porque vai sempre ser 0 no eixo Z, porque a gente está trabalhando só com as duas coordenadas. Então eu cliquei em L do atalho de Line e aperto Enter. Aí eu vou... Opa! Então tá, eu vou encontrar aqui a posição que eu tenho que estar. 60, ó, estou em 60 no eixo X, menos 10 no eixo Y. Então vou subir aqui, 60, estou subindo, 240, eu tenho que estar 240 no eixo Y. Então, 60 no eixo X, 240 no eixo Y. E aí eu aperto, aí eu clico para especificar esse ponto. Cliquei, especifiquei o ponto. Está aqui o ponto inicial. O próximo ponto é 260, 240 e 0. Ou seja, 260 em X, eu posso vir por aqui, ó, 240 em Y e 0. Então, como é que eu vou colocar esse ponto aqui? Então, vocês perceberam que eu coloquei eu especifiquei o ponto olhando aqui embaixo, né? Olhando aqui as coordenadas. Mas existe uma outra forma, que é o que eu vou fazer agora, que é eu mesmo digitando as coordenadas. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar o comando line, L, clicar Enter, aí ele está pedindo para especificar o primeiro ponto. Aí eu vou digitar na linha de comando os pontos das coordenadas. Então, eu vou digitar o primeiro, que é 60, aí eu aperto vírgula. 60 é o eixo X, aperto vírgula para ir para o eixo Y. Aí eu digito 240 no eixo Y e 0 no eixo Z. E clico em Enter. Ele especificou o mesmo local. Aí há necessidade de entender o modo dinâmico. O que é o modo dinâmico? Se esse modo dinâmico estiver acionado, ele vai usar como referência do posicionamento o ponto anterior que eu havia digitado. Então, o próximo ponto que eu preciso estabelecer é 60, ou é 260, 240 e 0. E eu vou digitar aqui na linha de comando 260, 240, 260, 240, e 0. E clicar em Enter. Cliquei em Enter, foi para o próximo ponto. Esse aqui ele está com uma coordenada global. A mesma referência para eu colocar nesse ponto aqui é a referência para eu colocar nesse ponto. Quando eu aciono o Dynamic, a coordenada passa a ser dinâmica. Eu vou apertar Ctrl Z e vou realizar novamente o comando. A coordenada passa a ser dinâmica, não é mais uma coordenada global. Eu vou colocar os valores das coordenadas e ele vai usar como referência o primeiro ponto que eu estabeleci aqui. Então, a referência de coordenada vai ser o primeiro ponto. Então, se eu colocar os mesmos valores que deveria colocar para o segundo ponto, ele não vai ficar na mesma posição, porque ele está usando como referência o primeiro ponto. Então, vou fazer isso. Vou colocar aqui, ó, 260, 240 e 0. E clicar em Enter. Ó, ele mudou a posição aqui. Ele não ficou na linha reta aqui, porque ele está usando como referência esse ponto inicial. O que aconteceu aqui? Eu coloquei 260, ele veio 260 para cá, em X, e 240 em Y. Ele subiu mais 240 aqui. Se ele estivesse usando coordenada global, ele continuaria aqui 240, porque o primeiro ponto ele já está a uma altura de 240 da coordenada global. Entenderam? Esse é um ponto importante a observar, questão do modo dinâmico. Se ele estiver acionado, as coordenadas vão utilizar como referência
o último ponto. E se eles não tiverem acionado, a coordenada a ser utilizada é uma coordenada global. Então, eu apertei Ctrl Z para voltar e eu vou colocar novamente aqui os pontos as coordenadas do segundo ponto. Vamos lá, 260,240,0. Opa, desculpa. E então eu vou colocar novamente as coordenadas do segundo ponto, mas eu vou desabilitar o Dynamic Input. Desabilitei e vou colocar aqui 260,240,0 e Enter. Pronto, agora ficou em linha reta. Agora eu vou especificar o próximo ponto, que é o que? 260, 110 e 0. Ou seja, eu vou continuar na mesma posição em X, 260. Eu vou baixar na posição em Y para 110, que estava em 240, vai para 110. E eu vou continuar na posição em Z, claro, porque a gente está em um projeto 2D. Então, vou lá, 260, X, 110, Y e 0. Pronto, viu? Continua na mesma posição em X e baixo na posição em Y. O próximo ponto é o que? 60, ou seja, eu estou voltando aqui, estou diminuindo em X, 110, porque eu estou mantendo a mesma posição em Y, e 0, porque é um projeto 2D. Então vamos lá, 60, 110 e 0, Enter. Pronto. O retângulo está quase pronto. Se eu quisesse, poderia aqui puxar a linha até aqui e clicar, que aí ele já pegaria aqui o ponto. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou usar o posicionamento. Então eu vou usar a coordenada. Então eu vou usar aqui para especificar o próximo ponto, 60, a mesma posição em X, 240, que eu estou subindo para a posição em Y, e 0. Que essas foram as primeiras coordenadas que eu havia colocado. E clicar em Enter. Pronto, o quadrado está pronto. Beleza? Então aqui, esse é o final do desenho, né, com o dimensionamento, só para a gente revisar aqui. O primeiro ponto que foi especificado utilizando o comando line, eu utilizei o comando line e especifiquei o primeiro ponto. O primeiro ponto foi 60, 240 e 0, ou seja, 60 no eixo X, 240 no eixo Y e 0. O segundo ponto foi 260, 240 e 0, ou seja, aumentou 200 no eixo X, permaneceu o mesmo valor no eixo Y, ou seja, ficou na mesma altura, 240, e 0 no eixo Z, porque estamos no projeto 2D. Todos os outros vai ser 0 no eixo Z. O terceiro ponto é 260, ou seja, manteve a posição do eixo X, e 110, diminuiu a posição do eixo Y. 240 menos 110, 130, é a dimensão. E o quarto ponto é 60 no eixo X, ou seja, diminuiu 200 no eixo X, e 110 e manteve a mesma altura no eixo Y. Por fim, o último ponto é o mesmo ponto de origem, 60, 240 e 0. Esse projeto vai ficar salvo para download. E mais uma última observação que eu havia falado no início sobre os modos orto e o modo grid, que eu falei, já tinha falado do modo snap, e fiquei de falar do modo grid. O modo snap não vai ser falado agora não, falado posteriormente, quando for fazer projetos mais aprofundados. O modo orto, ao acionar o comando line, eu posso especificar se ele vai ficar se ele vai ficar livre ou se ele vai ficar reto na vertical ou na horizontal. Se ele estiver habilitado, ele fica reto na vertical ou na horizontal. Se não tiver, ele não fica habilitado. É só clicar aqui em orto. E o modo grid cria um grid aqui para você ter como referência de pontos. Ele serve para ser utilizado junto com o modo snap. Eu acionei o modo snap, está definindo os pontos, e o modo grid ele deixa esses pontos aparentes para você visualizar. Eu vou desabilitá-lo e continuo com habilitado snap,
mas eles não estão aparecendo os pontos. Ele facilitaria o desenho se você for fazer iniciar um desenho observando a tela sem utilizar comandos diretamente na linha de comandos. E é isso aí, galera. Esse é o primeiro vídeo de muitos vídeos que vão ser feitos aqui utilizando a ferramenta do AutoCAD. Posteriormente, novos vídeos serão publicados. Beleza? Valeu, até mais. Beleza? Valeu. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Acessem os meus outros dois canais, que são canais de jogos, que é o canal Simulaí, que são jogos de simuladores, específico para jogos de simuladores, e o canal Combo de Jogos, que são jogos em geral, jogos de ação, todo tipo de jogo eu coloco nesse outro canal lá, beleza? É isso aí. Valeu, galera, até mais. E projeta aí.